Alô, vocês, sobreviventes da era de Aquário, como que tá aí a cabeça, o emocional? A gente está agora no Setembro Amarelo, onde se tem retomado esse tema que está muito em alta nessa pandemia, que é a depressão, o suicídio, esse momento que a gente olha muito para nós mesmos. E a astrologia tem muito a contribuir com isso, porque, por exemplo, aqui no canal, quando eu trato do tema dos ciúmes, eu mostro que tem várias formas de se receber, de se expressar esses sentimentos. Então a gente não quer aqui fazer uma patologia única do que seria depressão, tendência aos suicídios, mas mostrar toda a multiplicidade que há no mapa astral. Às vezes uma pessoa que está passando por um determinado sentimento ou tendência existencial na vida, às vezes ela é jovem também, tem algo muito forte imperando e ela só enxerga aquilo no mapa. E quando você conhece o seu mapa, você vê várias outras janelas abertas também, mas que você não enxergava tanto. E ao longo desse processo, você vai percebendo que realmente elas existem e existem ciclos planetários também, certos trânsitos, durante um período que tudo se fecha mesmo, o que não quer dizer que não vá se abrir. Então, a astrologia, quando você conhece seu mapa, quando você conhece também as suas previsões, você compreende melhor a sua situação de mundo. Eu sempre gosto também de trazer um exemplo aqui. No caso, esse mapa é do Robin Williams, um cara super carismático, que fazia filmes, assim, com personagens doces, que infelizmente, cometeu suicídio, era vítima de uma grande depressão, e a gente vai entender aqui, que tipo ele expressa e que outros tipos também podem ocorrer, e que outras possibilidades também de liberação podem existir. Então vamos lá. Uma coisa que a gente percebe aqui no mapa de Robin Williams é a ênfase no elemento água. Ele tem aqui o ascendente em Escorpião, Lua em Peixes com o nó do norte, tem também uma conjunção de Marte e Urano em Câncer, assim como o Sol, mas ao fim do signo de Câncer. Então a gente tem aqui os três signos bem preenchidos e também, principalmente por um canceriano, que é regido pela Lua, ela em Peixes aqui, ela ganha muita ênfase. A Lua em Peixes ela é sempre muito predominante. E a característica mais básica do elemento água é realmente as relações com as emoções. Muito, às vezes, passivo, eh, receptivo demais, então tudo se enraiza e fica numa memória diferente, aquela memória do coração, das emoções, tudo que a pessoa alimenta, tudo que entra nela. Às vezes é difícil descartar, marca de uma forma muito profunda, a pessoa tem umas tendências de viver, às vezes, um pouco submersa nela mesma, a subjetividade é sempre muito intensa e também é muito fluido. Às vezes recebe e transmite demais todas as sensações. A pessoa, ela tende também a uma certa inocência, uma guarda baixa, ela é realmente mais vulnerável a todo esse ambiente externo. Então é muito comum encontrarmos pessoas com depressão muito profunda, com o elemento água muito intenso. Claro também, não basta ter o elemento água muito preenchido, temos que ver que os aspectos, que as condições, esses planetas, se conectam também no mapa. Não vai também encontrar uma pessoa de água, com água muito intensa no mapa e falar que ela tende a depressão. Ela tende muito a sentir. É uma pessoa que veio para o mundo para sentir a poesia da vida, para se conectar com tudo, com a alma, com todos esses elos que estão para além da racionalidade. E claro, muitas vezes o mundo ele realmente tritura a gente. Muitas vezes a gente não consegue resgatar de uma forma sempre sã, sempre ter o controle e expressar de uma forma fluida e serena as emoções, e o mundo realmente ele pode triturar a gente não dá conta, né. Então toda essa subjetividade fica às vezes muito encarcerada nesse ambiente, nessa caverna escorpiana, pegar um signo de água aqui, que não consegue às vezes encontrar uma luz, ver além, uma subjetividade sufocada em si mesma. Porque sempre que a gente vê uma ênfase, uma predominância
quase que total de apenas um elemento ou qualquer coisa no mapa, isso aponta para vícios também. Para vícios e, claro, dons. A pessoa ela sempre vai ter uma preponderância nessa área, mas tem que estar sempre atenta a não exagerar também, a saber viver o oposto. Porque também, como eu já disse anteriormente, eu não quero aqui simbolizar apenas com o elemento água. Eu acho que esse é o mais fácil de se identificar. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa com uma ênfase então tremenda nos signos de fogo, de ar. São pessoas que muitas vezes vão ser difícil, até ela perceber. Mas há tanta mobilidade, pensamentos tão extremos, que a pessoa ela pode cair um pouco naquelas tendências bipolares, depressivas também, porque ela oscila muito. Enquanto uma pessoa de água, e vamos colocar também o oposto, elemento terra, tudo nela é um pouco mais lento, ela pode ir no passo a passo, saindo um pouco do precipício e ver o mundo objetivo, principalmente terra, vai ajudar muito nisso, mas a pessoa de fogo, às vezes, ela pode cair com tudo. Eu tô lembrando aqui, por exemplo, do Jim Carrey, que ele é esse cara um super fogo-ar, né? Um cara fantástico também, mas tem uma mente realmente muito perigosa. Essa mobilidade demais que ajuda naquele jeito doido dele e tudo mais, que pode realmente tomar caminhos muito que ela mesma está alimentando e vai ganhando vida. A nossa mente é assim, a gente alimenta e às vezes a gente perde o controle. Isso é muito comum desses signos mais mentais, que é fogo, que é ar, então que pode ser uma pipa voada. Já cortou a linha e toma sua direção e a pessoa não consegue se centrar como uma pessoa de água teria mais facilidade, talvez, para pôr esse pé no chão. E sempre frisar aqui que nunca a gente pode ver unilateralmente as coisas. Por exemplo, no caso do Robin Williams, não basta ele ter elemento água e tudo mais, ele tem uma conjunção muito extremista no signo de Câncer, que é Marte com Urano. Pega o finalzinho da casa 8, mas já está mais para 9, né? Que a casa 8 fala da morte, então pode ser uma pessoa que realmente se joga nesses extremos mesmo. Mas o que chama a atenção mesmo é a casa 8 estar em Gêmeos, que é regido por Mercúrio, e está em conjunção com Plutão, lá no meio do céu. Mercúrio no meio do céu, e em conjunção com Plutão, realmente tem essa, esse enfrentamento com essas questões do próprio inconsciente, tudo que está muito gravado na memória, a pessoa não consegue descartar com facilidade, e muita coisa que se abre. A gente pode falar que também é da conjunção de oposição, na verdade, de Vênus em Virgem com a Lua, que realça muito essas emoções ligadas a questões amorosas também, que é um motivo que leva muitas pessoas à depressão. Pode ser alguma coisa emocional ligado às relações amorosas que desencadeou boa parte dessas emoções dele também. E para retomar mais uma vez essa questão da multiplicidade do mapa astral, é interessante ver também como cada planeta atua. Tem planetas que vão estar meio que bem atrapalhados a vida inteira, outros passam por fluxos e trânsitos que vão se suavizar ou que em algum período da vida ele vai abrir alguma janela também. Eu começaria falando por Plutão, é um planeta também muito interessante é um planeta, assim, dos psicólogos mesmo, planeta de Freud, né, do inconsciente, a psicanálise. Justamente essa passagem que ele está tendo por Capricórnio explica muito esse mal do século, que dizem, porque Plutão ele fica mais de 20 anos em cada signo, então quando ele passou por domiciliado em Escorpião, teve aquela crise da AIDS, depois em Sagitário, teve essa questão da pedofilia, outras questões mais, e quando ele entrou já há um bom tempo também, vai ficar mais alguns anos ainda apenas em Capricórnio, é o terceiro signo depois de Escorpião, que remete a essa questão do pensamento, da mente. Para mim, Plutão, transitando por Capricórnio, abre realmente essa atenção maior para a questão da depressão. Então é um planeta que no nosso mapa a gente analisa o nosso inconsciente, nossa relação com a sexualidade e também essa transmissão de energia corporal que está relacionada às nossas emoções também, a tudo que a gente guarda, nossos rancores.
o que a gente pode tirar de tesouros também. É um planeta que é sempre assim, um chapéu mesmo do mágico. E pode sair muita coisa de lá. Então a gente vê que às vezes ele tá um pouco bloqueado e tem alguma coisa na gente querendo falar. Plutão no meio do céu mesmo, como é o caso dele que já está chegando praticamente. Ele é meio travado, a pessoa não tem tanta facilidade para mergulhar dentro de si mesma. Então isso pode gerar bloqueios e certas revoltas internas também. E no caso dele, ele tem conjunção com Mercúrio. O Mercúrio, ele é um planeta mais volátil mesmo, um planeta que onde ele está, ele é mais influenciável, então aí está o perigo. No caso dele, por exemplo, uma pessoa em conjunção de Mercúrio com Plutão, ela tem que tomar cuidado com até onde ela mergulha com os pensamentos dela, porque ela é seduzida pelo abismo. E também, como eu já disse, pode ser no caso de Jim Carrey, por exemplo, um Mercúrio mais soltinho, que extremista, que toma asas e você não consegue controlar mais, e assim, aquela pessoa que nunca imaginou, achava que era mimimi e cai numa situação também de depressão, né? Por causa dessa falta de chão para os pensamentos, esse Mercúrio às vezes muito alado. Um planeta aqui que seria mais chão, por exemplo, Saturno, Terra pura, o que já é muito diferente desse aspecto emocional que eu tive falando aqui. É um planeta de tendência mais melancólica do que depressiva emocional, mas dependendo também da posição dele, ele pode gerar uma dificuldade até tanto de sentir as coisas que alguma revolta interna também, alguma coisa leve a um estado, uma polaridade muito extrema que se desenvolve e pode realmente desencadear todas essas emoções turbulentas, justamente por essa dificuldade em sentir. Estou falando assim de uma pessoa muito saturnina mesmo, Saturno muito forte. Às vezes aquela pessoa que fala, nossa, eu queria até ter um drama existencial, mas eu sou muito seco, por exemplo, e sabe? Então o Saturno ele pode gerar uma melancolia que também pode abrir alguns gatilhos. E também, claro, a Lua, já tratando aqui da questão ligada a ela que é as emoções, que são coisas difíceis às vezes de se descartar, né? Aquela conexão umbilical que a gente tem com o mundo mais lenta, aquilo que sempre fica e que pode prender realmente as pessoas a sentimentos muito prolongados. Mas é com todo planeta ele pode ser também um gatilho. Os que eu falei aqui são para mim uns que podem ser principais. Mas dependendo de Júpiter, Netuno, outros planetas também, eles podem ser também potenciais expansivos para algumas emoções, mas para mim a base mesmo, o que deve ser mais analisado seriam esses planetas. Aí eu estava falando também de Saturno, que é um planeta dificultoso, assim, mas é justamente um planeta que poderia segurar muito a questão do suicídio, porque ele traz estabilidade, ele já puxa mais as rédeas. Uma pessoa com um Saturno também bem postado, bem situado no mapa, pode sim ser uma resistência para tudo isso. Um Saturno, vamos colocar naquela casa lá terrível, né? Que é a casa 8. Ele pode segurar a onda, a pessoa resistir a todos esses terremotos e tentar ficar forte a partir disso. Mas em caso de suicídio mesmo, é muito comum quando a pessoa ela tem realmente, vamos colocar um Marte ou um Urano aí na casa 8 ou qualquer relação da casa 8 indireta aí com esses planetas, ou alguma coisa que leve a um instinto mais arrojado também e um pouco escapista. A gente pode pensar em Netuno também. E dependendo também de uma pessoa um pouco mais estável, mas que vive esses sentimentos, algum trânsito planetário também muito intenso, esse que passa, chega com um furacão mesmo na casa da pessoa, na casa 8 ou na casa 3, por exemplo, pode destabilizar ela demais e ela se precipitar nesses acontecimentos, né? Então, por isso que é interessante você conhecer também os seus trânsitos presentes, futuros, porque pode ser que depois de um tempo essas possibilidades se abram, mas claro que não é tão fácil resistir. Mas um Saturno ele pode chegar de uma forma muito benéfica também. Bom, então é isso. Eu acho que dificilmente um astrólogo que veria seu mapa falaria: ô meu irmão,
tu tá perdido mesmo, você nasceu para sofrer. O mapa astral também, ele é fixo, nasceu com essas tendências, sim, mas tem muitas metamorfoses a partir dele, dificuldades que você pode transformar em dons. Quem sabe também você é muito água, viva realmente, aceite e se integre a essa poesia da vida. Você que é muito fogo e ar e consiga realmente se jogar com tudo e ter uma projeção mais sã dos seus pensamentos. Espero ter aberto aqui algumas possibilidades para quem lida com isso pessoalmente ou auxilia alguém também, que sempre há esperança, sempre há muitas tendências benéficas naquilo que a gente não conseguiu abrir ainda e a gente ainda fica alimentando aquela, aquela raiz que apodrece o nosso coração. Um abraço a todos.